Olá pessoal, vamos marcar mais uma aula, desta vez com um tema sobre liderança, dando uma continuidade, uma sequência nos conceitos que a gente está apresentando voltado para a área do comportamento organizacional. Na aula anterior nós já chegamos a abordar alguns conceitos de liderança e eu quero só resgatar alguns conceitos, por exemplo, como já falamos, não só para a gente situar, que liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos, ou seja, aquele que consegue aglutinar pessoas para atingir algum objetivo. Falamos também de traços de liderança, né? Dentre os traços nós temos o autoritário, esse tipo de personalidade, aquele que consegue convencer, aquele que consegue coagir, são os traços de liderança, relacionado à personalidade, né? E atualmente a gente trabalha muito com a questão da inteligência emocional, né? Hoje há uma evidência muito grande sobre a importância do líder saber lidar com o comportamento dele próprio e, claro, poder lidar com o próprio comportamento dos seus comandados. E isso diz respeito à condição da inteligência emocional que o indivíduo aprende. Na verdade, a inteligência emocional é ele se conhecendo e conhecendo seus limites, conhecendo suas virtudes e principalmente conhecendo a sua realidade, interpretando a sua realidade e sendo um cara equilibrado nas decisões que toma no momento de abordar os seus liderados. Característica importante é a capacidade de definir seu papel, características de um bom líder e de seus funcionários na busca e alcance dos objetivos. Isso está no livro, que, como eu disse, Comportamento Organizacional, na página 362. Celso Varga, o chefe competente se transforma e modifica sua forma de liderar em função do liderado e de sua situação. Também no livro Comportamento Organizacional 362, página 362, ou seja, esse autor ele considera a forma como esse líder trabalha, ele tem que se modificar, ele tem que se transformar, ele tem que estar constantemente atualizado para poder trabalhar também os seus comandados, orientar os seus comandados, exigir, cobrar, enfim, fazer tudo que tem direito, ou seja, dentro das suas atribuições. Liderança situacional, especificamente, liderança bem-sucedida, estilo de liderança, prontidão dos seguidores, atualização e demais organizações e demandas organizacionais. O líder situacional é aquele cara que trabalha um momento, não existe mais aquela ideia do líder centrado, né, e faz só aquilo. Então, como eu disse, 40, 50 anos atrás, o líder era aquele que tinha que mandar e cumpra-se as obrigações. Hoje é um líder que tem mais flexibilidade, mais versatilidade. Ok? Aí entramos com tipos de liderança. Liderança diretiva, que nós abordamos, não aquela que dirige, que conduz, permite, leva o seu comandado a atingir suas metas, né? Então, leva a uma maior satisfação quando as tarefas são ambíguas ou estressantes do que quando são altamente estruturadas e planejadas. Ou seja, diretiva é no sentido de dirigir o indivíduo. Se essa direção ela vai bem, ela é bem dirigida, ela é bem organizada e orquestrada pelo líder, o estresse é pequeno, mas tem que haver planejamento. E nós sabemos que hoje os líderes não trabalham muito com essa questão de exigir, de dirigir os liderados. A ideia é ao contrário, né? É aquela que eu dou a direção, não a diretividade, a direção, orientação e os comandados desenvolvem as tarefas e eu fico muito mais na condição de líder, monitorando e aparando arestas, né? Liderança apoiadora leva a melhor desempenho, é o que eu acabei de falar agora, e há uma maior satisfação quando os funcionários realizam tarefas estruturadas, planejadas, organizadas.
Então, é o oposto da diretiva. A liderança carismática, a gente já abordou essa questão, envolvendo mais uma questão do líder com capacidades heróicas, não aquele cara the best, aquele cara que levanta a espada em vista e fala aqui, confia em mim, aquele herói, ou aquele pastor que vende uma ideia. Então, ele é carismático, ele consegue promover uma característica bem interessante. O líder transformacional inspira os seus liderados a transcender os próprios interesses pelo bem da organização e do grupo, né? Isso está na página 362 também, e nesse caso causa um profundo impacto em seus liderados. O líder transformador é aquele que transforma a si mesmo e transforma os seus liderados. Por isso, causa esse impacto tão importante na vida dos seus liderados. É muito importante, né? Liderança e poder na organização, que é o nosso outro slide. Conceito de liderança, capacidade de influenciar, nós já falamos a respeito, né? Função do líder numa organização, isso é muito interessante. Mudou muito dos tempos para cá qual é a função do líder. Vamos observar de 30 a 40, 50 anos atrás. O líder era aquele cara que vinha, ele tinha um único papel, olhar para os seus funcionários, determinar, faz dessa forma, não perde tempo, dirigia, né? Controlava. Porque era o único papel dele. Tinha outra coisa a fazer. E era muito mais aquele capataz, aquele indivíduo que comanda, aquele indivíduo que fica lá muito mais para chefiar, né? Mudou muito o conceito de liderança de lá para cá, por força da escola de administração científica, por força dos conceitos da dinâmica de grupo, das relações interpessoais, e mesmo porque as transformações da própria organização em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento organizacional, então o líder passa a ter um papel muito mais amplo, passa a ter uma atribuição muito mais completa e complexa, no sentido de também administrar seus liderados. Então ele tem que ter conhecimento do que faz, do setor, por exemplo, tecnicamente falando, e ao mesmo tempo de liderança. Para isso, o aperfeiçoamento, para isso, os cursos que é dado em termos de liderança. E aí nós temos coordenação de atividades, meio. É o que eu acabei de falar agora. Então, o líder tem que se conhecer se profundamente melhor, mas normalmente não necessariamente. Ele tem que ter um bom conhecimento para cobrar seus liderados e, ao mesmo tempo, ele precisa ter o conhecimento de como liderar, né? Como trabalhar as pessoas. Ser o gestor, aquele cara que ouve, aquele cara que orienta, aquele cara que direciona, né? Aquele líder presente, mas que quando se ausenta as coisas fluem naturalmente. Então, é o líder transformador, aquele conceito que eu passei agora há pouco, não? Um outro dado importante, né, nas funções de um líder das organizações é planejamento das ações e atribuições. Sem planejamento não funciona. Tempos atrás, o líder não planejava praticamente nada. Alguém planejava para ele e dizia: olha, tem que produzir dessa forma, você pega os seus comandados, vai lá e faça. E ponto final. Então, o líder praticamente não planejava muita coisa, né? Ou não participava do planejamento. Hoje mudou muito. Hoje ele tem que se planejar, porque é dado a ele atribuições e, dependendo das atividades, ele tem que sentar, ele tem que planejar para saber como ele vai alocar seus comandados, que forma vai orientar, quais as estações que serão feitos os trabalhos, quem vai efetivamente trabalhar em tal e tal setor. Então é o conhecimento técnico, mas também conhecimento de liderança. Esse dado é importante: ser ouvinte, motivador e crítico. Vou repetir: ser ouvinte, motivador e crítico. Ser ouvinte, todos nós sabemos que o bom líder deve ter bons ouvidos, saber ouvir. Não é ouvir, é saber ouvir, né? Ao mesmo tempo, motivar. O líder situacional,
o líder com a liderança emocional vai de encontro a esses conceitos, não é? Ele motiva, ele promove, cria um clima, que a gente aborda isso, mais para frente nós vamos falar de comportamento na organização, a gente vai falar de clima na empresa. Ele cria um clima muito legal, ele cria um clima onde todos compreendem, aceitam e vestem, entre aspas, a gente diz, que veste a camisa da empresa. Não é a empresa, veste a camisa por conta da forma como é liderado. É o prazer de estar trabalhando naquele setor, não é? Então isso tem muito a ver com a questão do líder motivador. Aquele cara que deu problema pessoal do indivíduo, ele chama esse indivíduo, vai num canto, conversa, explica, orienta. Esse é o líder motivador. E crítico. O líder crítico é aquele cara que vai falar criticamente, não é opinando. Fulano é ruim. Não, ele vai fazer uma crítica em cima do seu comandado. Ou seja, ele vai dizer para o seu comandado, você fez dessa forma, não é assim, é dessa forma que se faz, se age dessa forma, você agiu de maneira equivocada. Ou seja, a linguagem e a comunicação ela é fundamental nesse momento, quando a gente fala, né, das funções do líder dentro da organização. Esse indivíduo ele precisa, na verdade, ser muito bem treinado, muito bem preparado para liderar hoje, por força da tecnologia, por força das transformações que as empresas estão passando, por questões das relações interpessoais. Isso tudo tem um peso muito grande quando das atribuições desses líderes atuais, né, ou líderes situacionais. A liderança e gestão na empresa, a capacidade de contribuir para o desenvolvimento da organização. Isso está muito evidente, muito claro, que quando eu tenho uma boa liderança ou eu tenho um corpo de líderes bastante proativos, um corpo de líderes bastante atuante, a própria empresa se desenvolve. Mas os líderes eles têm obrigações. Claro que tem. Os líderes eles têm obrigações, eles têm responsabilidades, eles têm atribuições, e são eles que estão no meio entre os ajudantes, enfim, os seus comandantes, e a própria diretoria. Eles estão ali no meio, né? E eles é que vão fazer, vamos chamar numa linguagem futebolística, o bom meio de campo, né? Saber organizar as coisas, e é a partir daí que eu tenho desenvolvimento organizacional. Então, o bom líder é aquele que consegue fazer um trabalho de equilíbrio entre os seus comandados, que normalmente são grupos relativamente grandes ou subgrupos, enfim, e a diretoria no sentido de fazer uma parte meio que de reorganização. E é a partir daí que a empresa tem o seu desenvolvimento organizacional, por conta do que esse líder faz com que a empresa só vai ter o seu desenvolvimento organizacional se tem desenvolvimento profissional. Ela desenvolve os seus profissionais. É um ciclo onde a empresa se desenvolve, ela desenvolve seus funcionários, desenvolve seus funcionários. É um termo que eu usei há muito pouco tempo, a questão da sinergia, não? Uma empresa só vai crescer quando seus comandados, seus funcionários, colaboradores funcionam. Eles recebem investimento, eles recebem motivação, eles recebem empenho no sentido de poder atingir os objetivos da empresa. A empresa só tende a crescer, não só na parte de produção, mas na parte financeira, mas em todos os sentidos, até nas relações interpessoais ou relações humanas, né? A liderança e a mediação no ambiente organizacional é o que eu acabei de falar agora para vocês, não? A liderança ela é a mediadora, ela está no meio, ela está entre uma situação e outra. Então, um bom líder ou uma equipe de líderes bastante equilibrada faz com que a empresa sempre esteja num equilíbrio de desenvolvimento, tanto na parte de produção, né? Seja ela de bens de consumo, seja de serviços, como também na produção dos relacionamentos interpessoais. As pessoas têm prazer em trabalhar naquela empresa, né? Tipos de liderança, eu tenho o autocrático, o democrático, o autoritário,
não é? Dentre os muitos que a gente já ouve por aí. Só que todos esses, o democrático é o mais atual, não? Porque é o mais utilizado na modernidade, ou seja, na atual realidade organizacional. O líder democrático é aquele que nós passamos agora em pouco a falar de tudo, que está integrado, está junto com o líder situacional, líder emocional, né? E aí a gente fala novamente da questão da liderança situacional que está relacionada à liderança emocional, que são temas que muito vai se falar ao longo de uns bons anos aí, até com a contribuição com o pessoal no treinamento, com o pessoal fazendo cursos de especialização, para poder, digamos, cada vez mais ter um bom desempenho nas relações. Um bom líder, ele pode fazer com que a sua equipe produza muito, com qualidade, como pode também, numa condição ruim, causar sérios problemas dentro da própria empresa, né? É o que a gente viu muito nos anos 60, 70, com as greves, com uma série de outros fatores aí que alguns vivenciaram, não? Eu falei da liderança transformacional agora há pouco, não? Então, algumas características aqui, vou precisar de ler no slide, né? A preocupação com liderados comandados. Preocupação, seja nela na parte de formação, seja na parte de desenvolvimento, seja na parte de orientação e seja nas questões pessoais. Às vezes, o indivíduo não produz por conta de problemas pessoais, está desencadeando um comportamento muito ruim, isso compromete a própria equipe. Então, o líder tem esse papel também de saber estar preocupado. Ruptura com barreiras autoritárias. Falei agora há pouco sobre o estilo de liderança ou tipos de liderança. O líder autoritário não funciona nos dias atuais. Importância da flexibilidade. Ser flexível é fundamental também nos dias de hoje. Saber ouvir, saber orientar, saber motivar, saber o momento certo de agir. Isso é flexibilidade. Importância da relação líder versus liderado. Gente, ser um líder que sabe se relacionar, ele não perde a postura, não perde a posição. Saber se relacionar é saber dos limites dele e estabelecer os limites dos seus comandados. É saber o momento de saber ouvir, sabe? Às vezes o líder precisa saber ouvir e também saber dos limites que ele tem, no sentido de, se tiver que punir alguém, saber o como e de que maneira punir. Isso é muito importante. E, claro, a gente falou até agora da questão motivacional, né? Liderança transacional. Troca de benefícios em todos os sentidos. Eu não estou falando de benefícios que a empresa oferece, almoço, café da manhã, um intervalo aqui, um cafezinho ali, prêmios de produtividade, esses são benefícios normais. Liderança transacional, troca de benefícios é benefício emocional também. É o que está relacionado com o líder transformacional. Ou seja, é aquele cara que sabe se relacionar, ele sabe conversar, ele sabe ouvir, ele sabe articular, né? Ele sabe como propor. Então isso tudo cai no líder transacional. Proporciona liberdade de ação. Claro, à medida que eu permito as nossas relações, claro que a liberdade de ação é grande. Um exemplo que eu gosto de oferecer é a relação entre professores e alunos. O professor é um líder, né? Ele, naquele momento, ele está liderando a classe toda, e se ele é um líder, a condição de professor, ele é um líder que ele é situacional, que ele sabe ouvir, que ele sabe dinamizar a aula, que ele promove, que ele estimula, que ele motiva. Ora, ele está dando liberdade de ação. O aluno pode se levantar, pode criticar, o aluno pode exigir uma abordagem diferenciada para poder estabelecer uma correlação. Enfim, esse grau de liberdade cabe
ao professor, que no caso lá é o líder. E dentro da organização é a mesmíssima coisa, ou seja, proporcionar liberdade de ação, ok? Liderança, teorias contemporâneas. Aí eu vou novamente ler no nosso slide. Liderança transformacional, né? Que é uma cópia, está sendo na verdade uma cópia do outro anterior lá, tá bom? E aí eu começo a cair na percepção e o ambiente organizacional. Para a gente falar de percepção, eu tenho que estar muito claro, tem que estar muito bem definido na minha visão como os líderes estão situados, como os líderes atuam. O líder, quando ele se prepara, o líder ele não nasce líder, esse indivíduo ele vai sendo montado, ele vai sendo preparado, ele vai experimentando, experienciando. Na organização, a gente diz assim, fulano amadureceu para se tornar um chefe de setor ou líder. Mas veja, ele veio se preparando, ele veio se amoldando, ele foi vivenciando experiências que o tornaram líder, seja por modelos que ele viu de outros líderes, por exemplo, e ao ver modelos, ele seguiu modelos, ao mesmo tempo ele foi se aperfeiçoando. Então, esse líder ele foi sendo construído. Então, nós podemos dizer que o líder ele nasce com potencial, a gente já abordou isso anteriormente, potencialmente todos nós nascemos para ser líderes, porém, o estímulo é fundamental e ele próprio precisa saber o quanto ele tem que se empenhar para poder se construir enquanto líder aí. Legal? E a percepção no ambiente organizacional, que a gente vai falar na próxima aula, ela é fundamental no sentido que o indivíduo percebe o ambiente e percebe a si próprio nesse contexto organizacional. Ok, gente? O que eu tinha para a aula de hoje é basicamente isso, mais direcionado à questão da liderança. Claro que na medida em que a gente for falar de percepção, for falar de comportamento organizacional, nós vamos fatalmente trazer à baila esses conceitos de liderança aí. Ok, gente? Até lá, próxima aula nossa, falaremos a respeito. Um grande abraço.